Fala pessoal, tudo bem? Thiago Taton aqui, psicólogo, doutor em psicologia. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês apresentando um pouquinho o modelo neurocognitivo de mindfulness, do qual emerge um protocolo, um grupo de mindfulness, um programa de mindfulness chamado BMT, que é Body in Mind Training, que mais ou menos é uma brincadeira que significa corpo na mente, mente no corpo. Treinamento corpo na mente, treinamento mente no corpo. Então, eu vou estar apresentando, vou compartilhar alguns slides aqui. Esse vídeo ele tem o propósito principal de uma apresentação para os alunos e alunas que estão fazendo uma formação, um treinamento nesse modelo, mas eu vou deixar ele público também no YouTube para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor o programa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Vamos lá. Não é essa tela que eu gostaria de compartilhar. Vamos achar a tela. Pronto. Tela compartilhada. Essa na imagem que vocês veem aí é a professora Tamara Russell e eu vou estar falando um pouquinho, ela que desenvolveu esse modelo neurocognitivo, uma inglesa, ela mora na Inglaterra. O que é mindfulness, afinal? A gente vê muita coisa aí agora sobre mindfulness na internet, ou se a gente coloca no YouTube aqui mesmo, mindfulness, aparece umas práticas, uns áudios, né? Ou às vezes vídeos, explicações, né? Bom, a gente vai definir um pouquinho mais à frente o mindfulness, já no próximo slide, mas antes de tudo eu gostaria de dizer que o mindfulness, ele pode ter uma abordagem voltada mais dentro de uma dimensão de conceitos ou de um universo religioso, espiritual, ou hoje em dia já se tem um entendimento de mindfulness mais alinhado a uma visão secular não religiosa. E o que é mais comum, na verdade, é uma união, né, uma espécie de integração entre aspectos mais associados a tradições contemplativas espirituais e o entendimento religioso. Então, essa espécie de união desses dois universos. Isso acontece também no BMT, apesar da nossa ênfase no BMT, no Body and Mind Training, ser bem mais secular, né, voltada para o entendimento do cérebro e processos atencionais. Mas, como vocês vão ver, tem elementos das tradições contemplativas, principalmente chinesas, do Tai Chi ou das artes marciais, que nos ajudam a aprimorar ou intensificar a qualidade do mindfulness que a gente busca no BMT. Apesar da influência da tradição chinesa no modelo neurocognitivo de mindfulness, o mais comum é você ter influência da tradição budista, né? Tradição budista ou indiana, ou tradição budista do Extremo Oriente, do Zen budismo. Então, assim, existe essas duas abordagens. No BMT, a gente tem um olhar mais secular, um olhar não religioso, até pelo fato da professora Tamara ser uma neurocientista, uma psicóloga neurocientista. Vou colocar a definição clássica de mindfulness aqui, que é do professor Jon Kabat-Zinn, que já é uma definição de um ponto de vista não religioso, né? Ele é o criador do programa mais tradicional de mindfulness, que é a redução de estresse baseada em mindfulness, mais conhecida pela sigla do MBSR. Esse é o programa de mindfulness, o grupo de mindfulness que está há mais tempo sendo testado dentro do meio acadêmico. Ele define mindfulness como uma qualidade de consciência, um tipo de consciência, de atenção, que não tem nada de transpessoal ou espiritual, né? Assim como tem a consciência do sono e a consciência da vigília, existem outros estados de consciência também. Mindfulness é um tipo de consciência, de atenção, que surge exatamente quando a gente presta atenção com propósito na experiência que se desdobra momento a momento, sem julgamentos em nossa vida. Então, nossa vida, nosso cotidiano, nesse momento agora que eu estou gravando um vídeo, é uma experiência que está passando a cada segundo em que eu falo, me comunico com vocês, e eu posso estar atento, presente, com a atenção focada aqui, mas também posso estar disperso, desatento, falando aqui, prestando minha atenção em outra coisa. Então, mindfulness é quando eu estou nessa espécie de estado ou qualidade de atenção com presença e sem julgar o que surge, simplesmente notando e percebendo o que acontece comigo aqui e agora. E essa qualidade, esse estado, a gente descobriu na ciência que ele pode ser desenvolvido, ele pode ser treinado, esse estado.
E isso é muito comum nas tradições contemplativas também, religiosas, tá? O treinamento desse tipo de estado mental. Você vai encontrar nas artes marciais, você vai encontrar no budismo, no taoísmo, mesmo na filosofia grega. Toda a minha tese de doutorado foi sobre isso, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio no King's College de Londres. O título da minha tese é pública, se chama Mindfulness: Boundaries Between Religion and Science. Ela foi escrita em inglês, mas ela está disponível na internet. Então, assim, essa qualidade de consciência do mindfulness, ela inicialmente é desenvolvida dentro de um contexto mais religioso, contemplativo, e desde a década de 70, 80, vários cientistas, como esse que está na tela, o professor Jon Kabat-Zinn, começaram a desenvolver uma visão mais científica, tentando usar uma linguagem menos religiosa, mas ainda assim mantendo contato com elementos da religião. Tanto que eu vou falar um pouco mais à frente que o MBSR é bem uma mistura mesmo de aspectos budistas e não budistas, seculares. Hoje em dia, com o desdobramento do mindfulness, a gente vai ter mindfulness dentro da tradição budista. Então, se você se tornar uma pessoa budista e for em retiros ou assistir aulas, você vai receber alguns tipos de treinamento de meditação para desenvolver essa qualidade de consciência, claro que dentro de um contexto religioso, espiritual. Existem os grupos de mindfulness que se desenvolveram e foram criados mais dentro de um contexto médico, né, para reduzir estresse, para tratar algumas doenças através do desenvolvimento desse estado de consciência. Então, são grupos que geralmente duram 8 semanas, uma vez por semana, e já existem diferentes grupos, tipos de grupos, com diferentes nomes, siglas e propósitos, tá? E existe mindfulness também, que alguns psicólogos e psicólogas usam de maneira individualizada na clínica como uma forma de ajudar os pacientes a terem maior dominância sobre a sua vida ou sobre as suas questões mentais. Também existem diferentes tipos de psicoterapias que vão usar mindfulness, esse tipo de qualidade de consciência que a gente falou no início. Alguns exemplos, por exemplo, é redundante, me desculpe, mas alguns exemplos são a terapia comportamental dialética, a terapia de aceitação e compromisso, que não são grupos de mindfulness, mas são modelos de psicoterapia que terapeutas podem fazer um treinamento que vão usar mindfulness tanto para o terapeuta, a terapeuta, quanto para o paciente, para desenvolver essa qualidade de atenção mais presente, focada no que está acontecendo aqui e agora. Diferente dos grupos, né, que geralmente tem 20 pessoas, e ali tem uma duração de 8 semanas, uma vez por semana. O BMT, o Body Mind Training, ele é um tipo de grupo de mindfulness, então ele não é nem budista e nem psicoterapia. Ele é um grupo de mindfulness, assim como existe o MBSR, a redução de estresse baseada em mindfulness, ou o MBCT, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, ou o MSC, que é o Mindful Self-Compassion, que é desenvolvimento de autocompaixão baseado em mindfulness. O BMT, apesar de não ter esse M no início, né, também é um tipo de grupo de mindfulness, tá bom? Então nós estamos aí contextualizados dentro dessa coluna amarela dos grupos de mindfulness no Body Mind Training. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas para mostrar para vocês como o universo de mindfulness é complexo, existe um mindfulness de influência budista, né? Ou seja, que vai ter na própria tradição budista, treino de shamatha, zazen, e a gente está falando aqui dentro da lógica budista, da ética budista, e vai ter o mindfulness de influência secular, que é trabalhar esse estado de consciência sem ligação com a definição religiosa. A gente vai ter a terapia de aceitação e compromisso, a gente vai ter o trabalho da professora Ellen Langer, que vai trabalhar mindfulness sem relação com as definições budistas, mas como um estado de atenção versus desatenção e a influência disso, por exemplo, na nossa capacidade de tomada de decisão. A yoga também vai contribuir muito para essa questão do movimento com atenção plena do lado de lá, da espiritualidade, e vai influenciar, por exemplo, o MBSR, que apesar de ser esse programa secular, não religioso, tem uma forte influência na sua criação do mindfulness budista e da yoga.
a forma como ele foi adaptado para dentro dos hospitais tirou muito da metafísica e dos elementos religiosos. Então, terminologias religiosas, ou propósitos, ou a ética religiosa, não estão presentes no MBSR, porque ele é para ser feito de uma maneira secular. Porém, tem essa interseção. A gente vai estar, de um lado, de um contexto psicológico, social, neurológico, tá? Que é esse lado azul aí, de influência secular, e, de outro lado, um lado de mais influência espiritual. Apareceu ali o MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que foi desenvolvida, mindfulness, para o tratamento de recaída de depressão, com uma influência mais secular, mas que também bebe da influência budista. É muito próximo do MBSR. A DBT, como eu falei, é um tipo de psicoterapia, não grupo, que também tem uma influência secular, mas ao mesmo tempo tem influência do Zazen. Por isso tem a seta azul e a seta vermelha juntos. Então vocês vão vendo que tem uma espécie de território cinzento, que é esse território de diálogo e mistura entre intenções não religiosas, seculares, e intenções religiosas. Porque na DBT é um tratamento para transtorno de personalidade borderline, mas eles praticam meditação também, influenciado pela meditação do Zazen. Então, ao mesmo tempo, é religioso e não é religioso. Tem uma linguagem, um propósito não religiosos, mas se utiliza de práticas que vêm da tradição religiosa. Tanto o MBSR como o MBCT são grupos, lembra, que estão dentro de um contexto mais médico epistemológico. A DBT, a terapia de aceitação e compromisso e a Langer estão mais no contexto da terapia ou da pesquisa social cognitiva ou neurológica, enquanto o budismo, a yoga, no contexto da espiritualidade. Eu coloquei o BMT aqui, só encostando um pouquinho na área cinzenta. Por quê? Porque a gente tem, de fato, uma influência também das práticas sentadas e silenciosas, tem uma influência grande das tradições contemplativas chinesas, das artes marciais, mas o foco no BMT é muito neurológico, o entendimento do que acontece no cérebro e no processamento atencional enquanto nós estamos praticando mindfulness. Então, eu diria que o BMT está muito mais associado a uma influência secular, apesar de ter, sim, elementos também das tradições contemplativas. Mas ele é bem mais secular do que o MBSR, o MBCT, ou outros protocolos, como o Mindful Self-Compassion e a Breathworks, que estão mais ligados a definições e contextos budistas, tá bom? Essa é a professora Tamara Russell. O BMT vai fazer 10 anos, então ele é bem mais bebezinho e jovem do que o MBSR e o MBCT, que já estão fazendo aí 20, 30 anos, né? Atualmente ela é Visiting Lecturer, professora Tamara Russell, na divisão de neurociência do King's College London. Esse foi um dos livros que ela publicou com o professor Gazzaniga, um grande nome da neurociência, ela é uma das autoras, Methods and Mind. E aqui essas duas facetas da doutora Tamara Russell, uma enquanto artista marcial, né, enquanto praticante, professora de Tai Chi Chuan e Kung Fu, e a outra enquanto neurocientista, psicóloga e pesquisadora. Ela, então, vai trazer esses dois mundos juntos, o mundo do movimento, das práticas de movimento contemplativas. Ela é uma grande praticante do Kung Fu, essa modalidade do leque, né? E também uma grande neurocientista, trazendo os dois mundos juntos. Então, aqui algumas imagens de livros da professora doutora Tamara Russell, né, um compêndio sobre neuroimagem, psiquiatria, o Methods in Mind, o hashtag What is Mindfulness, o Mindfulness em Movimento, o Mindfulness in Motion, que tem já em português. Muitas vezes a gente traz essa imagem do BMT como se a gente colocasse num liquidificador neurociência, Kung Fu, psicologia, Mindfulness, e o resultado fosse um refresco, que é o próprio BMT. Essa junção entre conhecimento do cérebro e práticas contemplativas. E veja ali que o Body and Mind tem uma seta indo para os dois lados, né? Mente dentro do corpo e corpo dentro da mente. Essa interação. É um protocolo que surgiu há 10 anos na tentativa de se tornar um protocolo mais real, voltado para pessoas que têm dificuldade com práticas sentadas e silenciosas, que preferem se mover, que entendem que não dá
de fato, para a gente passar muito tempo, que a nossa vida acontece em movimento, a gente se desloca ao longo do dia, a gente fala, escuta, rebate falas, tudo é movimento, tudo é dinamismo. A vida também é muito dinâmica. Então, foi um protocolo que surgiu para atender, por exemplo, profissionais de saúde que têm uma vida muito agitada e não encontram tempo para sentar numa almofada e meditar muitas vezes, ou pessoas que têm transtornos mentais mais graves e têm dificuldade de passar bastante tempo sentado, meditando, digamos assim. Então, ele é um protocolo vivo, real, que envolve criatividade, que envolve movimento, que, no nosso entendimento, está muito mais alinhado com a realidade do mundo do que os protocolos que surgiram há 40 anos, que são muito bons também, que nós admiramos muito, mas nós entendemos que o BMT ele apresenta uma next wave generation of mindfulness interventions, que seria uma próxima onda de intervenções baseada em mindfulness, mais alinhada ao mundo tal como ele se apresenta, um mundo de movimento. E a gente vai usar uma série de referenciais teóricos, né, como os trabalhos clássicos do professor Francisco Varela, Mente Corpórea, Sean Gallagher, né, toda a área de embodied cognition, que é uma área complexa que mistura filosofia, cognição, neurociência, sociedade. Nós temos já diversos papers publicados, artigos, então ele é um modelo que ele é totalmente balizado e alinhado à ciência. No meu pós-doutorado, recentemente, também nós publicamos uma meta-análise, publicamos aí um estudo, um ensaio clínico randomizado, numa revista de fator de impacto 13.7, altíssimo fator de impacto, e estamos agora publicando um artigo sobre mecanismos de funcionamento em mindfulness. Outros artigos também estão surgindo de alunos e alunas do modelo neurocognitivo, como, por exemplo, uma intervenção realizada durante hemodiálise, que utiliza as bases do BMT também. Então, é um modelo, assim como o MBSR, o MBCT, totalmente ancorado e assentado em pesquisa. O desdobramento da professora Tamara Russell agora está havendo também todo um desenvolvimento de trabalhos voltados para a infância e adolescência, como Qual é a Cor do seu Dragão, que é um trabalho, uma adaptação do modelo neurocognitivo para a parentalidade, que também já está acontecendo, né, algumas parcerias aí, né, da professora Tamara Russell, assim que ela, aqui no Brasil, no IPQ, né, no Instituto de Psiquiatria da USP, com a Katia Stubing, né, a Katia ali embaixo com o professor Mark Williams, parcerias da professora Tamara Russell com a professora Elisa Cosassa, ali também nós temos a professora Tamara Russell aqui no Brasil, num evento com Sua Santidade o Dalai Lama. Aqui em 2014, entre 2013 e 2014, quando eu fiz o meu doutorado, meu estágio de doutorado no King's College Londres, em parceria com minha associação, na verdade, era direto com a professora Tamara Russell, que tem os seus vínculos estabelecidos com o King's College de Londres. Então, algumas lembranças aí da época, eu estou um pouco mais jovenzinho ali nas fotos. Os grupos que eu participava no Brockwell Park, né, então, sempre fico feliz de ver o meu nome naquelas listinhas ali, os primeiros grupos que eu participei, né, com grupos ou de pesquisa, né, voluntários para pesquisa, ou grupos profissionais de mindfulness. Né, então, aqui a gente fazendo uma prática de movimento inspirada no Tai Chi, práticas sentadas e silenciosas também. Aqui também 2 colaboradores importantes do BMT no Brasil, o professor Matheus Romero, a professora Clarissa Almiana, né, que hoje ajudam na formação, no período em que eles estiveram, né, eles estão aí nas fotos, em Londres e em Oxford, fazendo esse treinamento direto com a professora Tamara. Existe um trabalho que é feito também em charities na Inglaterra, pesquisas que são financiadas pelo National Health Service. Essa aqui é uma das pesquisas do Dragon Café, né, onde a gente fazia grupos de BMT lá para pacientes com transtornos mentais. Então está aqui esse grupo, né, e uma das fotos que eu bati na época. Todo o trabalho que a gente desenvolveu na época, aqui também estão o Matheus e a Clarissa com ela, fazendo grupos pilotos de movimento. Uma reunião no parlamento inglês aqui, a professora Tamara Russell com o professor Chris Cullen de Oxford ali, eu bati algumas fotos, falando sobre a inclusão de mindfulness enquanto políticas públicas.
A minha passagem lá pela Inglaterra, onde eu pude estudar no Oxford Mindfulness Center, estudar com a professora Vidyamala Burke também, com o professor Alan Wallace, isso tudo em 2015, durante o meu estágio de doutorado, grupo de MBSR que eu fiz com o professor Michael Chalskosson, um dos professores de Bangor, um dos maiores especialistas em MBSR do mundo. Em 2016, eu tive a possibilidade de fazer meu primeiro grupo de Mindfulness no Brasil, com 6, 7 alunos. Então, essa foto foi do meu primeiro grupo, uma lembrança muito boa, assim que eu voltei. E, em 2018, nós formamos uma primeira turma de estudantes no modelo neurocognitivo de Mindfulness, de alunos e alunas, já levando adiante esse treinamento. Aqui já no meu pós-doutorado, onde saíram esses estudos com neuroimagem, com eletroencefalograma, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aqui a adaptação do Body Mind Training para o mundo real. Foram 2 anos de adaptação, onde eu fui receber bolsas também. Sou muito grato à CAPES, o programa de pós-graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS, que possibilitou o estudo do BMT. E o BMT se torna, então, um programa, um protocolo, unindo muito da minha mente com a mente da doutora Tamara Russell. Claro que, digamos assim, 90% da mente brilhante dela e 10% do meu esforço ao longo desses anos de doutorado e pós-doutorado para que a gente pudesse chegar com os nossos computadores um do lado do outro a esse protocolo final agora de uma mútua colaboração entre Reino Unido e Brasil nos níveis acadêmico e profissional. Então, é uma gratidão enorme que eu tenho de ter ela como mestra e a gente poder fazer esse trabalho conjunto, sempre em supervisão. Eu sempre aprendendo muito com a professora Tamara, que é o gênio por detrás desse grande programa de Mindfulness. Então, hoje em dia, a gente tem feito um programa que inicialmente ele era muito focado em movimentos e neurociência, e a gente utiliza esse modelo em algumas situações ainda, mas esse programa foi sendo adaptado para essa apostila que vocês estão vendo com 3 cores aí, que é um programa mais voltado para autorregulação no dia a dia. Como, desde o início, eu posso desenvolver estratégias para me autorregular ou ensinar meus alunos e alunas a se autorregularem, autorregular as emoções, flexibilizar as cognições e regular comportamentos impulsivos em pouco tempo. Como é que a gente consegue, em pouco tempo, levar, potencializar esse tipo de habilidade através de práticas e teorias diversas. Hoje em dia, a gente tem feito em 8 encontros. Em 8 encontros, a gente tem conseguido resultados muito legais, e a gente segue pesquisando para adaptar ainda mais. Aqui, então, a apostila original, como ela era de 2014, de 2012 a 2014, e como que ela foi evoluindo. O modelo, o Body Mind Training, ele está assentado num entendimento neurocognitivo do cérebro. É muito interessante, por isso ele é mais secular e menos associado à espiritualidade. Eu vou colocar aqui 5 elementos que a gente chama de Brainwise Principles, ou seja, princípios da sabedoria do cérebro, princípios baseados em conhecimento sobre o cérebro. O ponto A ali é sobre a pausa, sobre como a gente consegue aprender sobre os nossos hábitos através do nosso corpo e promover neuroplasticidade com isso. O ponto B, de autorregulação, é a inserção do modelo do professor Paul Gilbert de regulação emocional dentro do programa do BMT. O ponto C é o conhecimento sobre as regiões do cérebro. O ponto D é o entendimento do processo atencional, tanto por si só como no cérebro, de como ele acontece, o processo neurocognitivo de atenção e distração. E o ponto E é como o corpo e o movimento nos ajuda, através de algo que vocês irão aprender no cérebro, que se chama inibição motora, habilidade inibitória da motricidade, como que isso empodera as nossas habilidades emocionais e cognitivas. Então, a gente vai aprender o que a gente chama de 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1, que são 4 estágios da atenção, 3 redes cerebrais, 2 ingredientes secretos, que é a intenção e a autocompaixão, e o primeiro, que é embodiment, que é você. Tudo isso só acontece se você
praticar. Não tem milagre, tem esforço. Então, o embodiment está aqui, é você. Desses elementos, desse ABCDE, vai emergir esse protocolo que é ensinado nos módulos intermediário e avançado dessa formação. No módulo básico, você vai aprender o ABCDE de maneira prática e teórica. E nos módulos intermediário e avançado, você irá aprender o protocolo em si e como começar a entregar já esse protocolo através de workshops e pequenas atividades. A formação, então, ela no módulo básico é muito voltada para a experiência pessoal e para o básico do programa de neurociência e das práticas. E nos módulos intermediário e avançado, você vai começar a ensinar o BMT. Depois, você pode se tornar supervisor ou supervisora de BMT, fazendo retiros, grupos e uma série de outras atividades que a gente tem programado. Eu não vou entrar nas definições de Mindfulness aqui, mas na formação você vai aprender que Mindfulness pode ser um aspecto da cognição, uma habilidade, um tipo de prática. Definições mais diretas e simples como essa aqui, e definições mais complexas como da professora Tamara Russell, porém muito mais funcionais que a definição do professor Jon Kabat-Zinn no nosso entendimento. Então, isso tudo você vai aprender com calma na formação. Não vou entregar todo o ouro aqui para você, quero te manter curioso, curiosa para você aprender isso com a gente em tempo real. Tá ok? Se você quiser saber mais sobre isso, eu te convido então para entrar nas redes sociais, no site da Casa do Horto, da Iniciativa Mindfulness, na minha rede social, Thiago Taton, nas redes sociais dos professores, na rede social do Mindfulness Center of Excellence de Londres, da professora Tamara Russell. Ok? Então, esse vídeo tinha uma ideia de ser relativamente breve e uma apresentação mais sucinta possível sobre o BMT, o Body Mind Training, e o modelo neurocognitivo de Mindfulness, que estão em duplo diálogo. Um depende do outro. Você vai aprender mais com a gente na formação, tá bom? Beijo, foi um prazer estar aqui com vocês.